Como ele está iniciando. Então, quando falamos de inteligência emocional, falamos de autoconhecimento, que é o primordial. Como vamos levar o conteúdo, né? Quem tem a formação de professores ou quem é pedagogo, na maioria das vezes mais a formação de professores. Eu acho que se fala muito disso mais na formação de professores. Montando o plano anual, né? Em janeiro a gente sempre senta como equipe, montamos o plano anual dos conteúdos do ano. Minha professora ela sempre falava assim, olha, para vocês terem facilidade de levarem o conteúdo para o aluno, sempre se pergunta, meu aluno é capaz de quê? O que esse aluno, o que meu aluno é capaz de desenvolver dentro dessa aula? Por exemplo, na minha aula de hoje, eu sei que vocês são capazes de desenvolver um gerenciamento emocional para poder ajudar no gerenciamento emocional dos atuais alunos de vocês e dos futuros pacientes. Eu sei que vocês vão sair daqui com essa capacidade. Hoje, com uma noção, mas na aula que vem, quando eu for trazer os testes, com a convicção de que, opa, eu vou conseguir. Isso é real para mim e me traz clareza. Então é top. Então nós estávamos falando sobre a empatia. O segundo era quem lembra? Os 3 pilares. Auto, galera. Automotivação. Automotivação, né? A automotivação, ela é muito importante para podermos sempre termos convicções. Então, autoafirmação, sempre bom. E o terceiro pilar é o Percepção. é a autopercepção. No slide, é porque aqui não tem como compartilhar slide com vocês, mas eu vou mandar o slide no grupo para vocês, tá? Deixa só o computador voltar a respirar e eu mando para vocês. Vocês vão ver que nessa parte a gente vê pessoas que são magras se veem gordas, são gordas se veem magras. Tem esse desequilíbrio emocional e fazem disso um desequilíbrio funcional, tá? Então, precisamos analisar a nossa mente num todo, para que a nossa saúde mental ela fique em dia. E como aplicar isso aos nossos alunos? É muito importante a gente sempre fazer essas perguntas voltadas hoje, no caso de vocês, alunos de vocês, para que vocês possam ter uma base. Alguém sabe me responder aí? Vou dar um exemplo. Alunos em fase de descobrimento sexual. Como nós podemos fazer com que esse aluno tenha um bom desenvolvimento emocional? Alguém tem uma noção? Se tem gente no chat, deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver pelo telefone o chat.
Se tem alguém pelo chat, alguém pode ler para mim, por favor? A Mayara está digitando. Ah, sim. Alguém no microfone tem alguma ideia de como trabalhar essa parte? Gente, vamos lá. Eu sei que a vozinha no cérebro de vocês está falando e vocês estão a ignorando. Sei que vocês são capazes. Acho que deveríamos trabalhar algum projeto com o tema. É isso? Alexandre, seu microfone está desligado. Voltei. A pergunta é: um aluno passando por dificuldades sentimentais, de sexualidade, o que nós devemos fazer? Mayara falou aí, trabalhar o tema, conversar, trazer instruções. Mas como? Como fazer isso? Porque quando o aluno, né, para ele chegar para você e contar isso, é porque ele tem uma liberdade com você. Ele sente que você é a pedra oxuosa, né? É o rochedo dele. Então, ele pode confiar em você. Mas como trabalhar isso com o meu aluno? Como trabalhar isso emocionalmente com os meus alunos? Voltei. Estou aqui. Alguém? Alguém pode ser mais definitivo nesse tema? Vamos lá, gente. Estamos falando sobre uma criança que está em fase de transição, ou um paciente que tem suas dificuldades e ainda conseguiu gerar mais uma dificuldade dentro da sexualidade dele. Como eu, como terapeuta, como profissional, eu vou trabalhar isso no emocional dele. Qual é a orientação que eu posso levar para esse paciente ou para esse aluno? E além, esse tema é muito complexo, porque às vezes quando você vai trabalhar isso, os pais não aceitam, é muito difícil falar sobre esse tema. Eu nem imagino como eu trabalharia se me aparecesse o paciente assim. Não é que seja complexo, é um tabu. Vamos lá, vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Tem que sair uma solução daqui.
Você já está pensando assim, ele deve estar com algum paciente assim, está querendo uma ajuda nossa, né? Como a gente trabalha isso? A turma já tá toda envolvida, aquela confusão, aquela coisa toda, e já começam os apelidos e aquilo outro. Ou meu paciente está passando isso na escola dele, uma confusão, está dando a ele uma dificuldade de aprendizagem que está uma loucura, os pais já não sabem o que fazer, o aluno não consegue aprender porque já não está tendo mais desenvolvimento dentro da turma, o professor está desesperado, os pais viram o anúncio de vocês no Facebook, trabalhamos com dificuldade de aprendizagem porque eu sou psicopedagoga ou psicopedagogo, trabalhamos com TDAH, trabalhamos com autismo ou com qualquer problema neurológico que venha encadear o aluno na aprendizagem, pronto. Viu que você é a solução dele, mas o filho está passando por uma transição na adolescência na qual ele não sabe como desenvolver. O que fazer como psicopedagogo? Meu Deus do céu, o psicopedagogo sofre isso? Foi uma vez que Luana me fez essa pergunta, né? Eu falando de um paciente, ela falou assim, Ale, mas a gente vai ter que fazer isso? O psicopedagogo faz isso? O psicopedagogo faz muita coisa. Chega na sua mão. Vamos lá, eu vou facilitar melhor. O aluno chega para você com uma dificuldade de aprendizagem. Ele não está mais conseguindo absorver o conteúdo dentro de sala de aula. E quando você vai se aprofundar dentro da anamnese, você vê que ele está passando por um problema, né, na sexualidade dele. Bom, você vai fazer o quê? Vou encaminhar para psicólogo. Muito óbvio. Eu não gosto de coisas óbvias com os meus alunos. Vai desistir do paciente? Tudo bem, vai mandar para o psicólogo. Ok, concordo. Não descarto a possibilidade. Mas você vai também dizer para a sociedade que você passou o problema de mão, vai para o próximo. Vai para outro terapeuta, não é a minha área, sendo que está incluso dentro da sua área porque você está se formando em neurociência, está dentro do cognitivo da criança, do adolescente, está dentro do emocional e você estudou emocional, você vai passar para frente essa responsabilidade que talvez o outro profissional não tenha estudado? Ele está com uma dificuldade de aprendizagem, gente. Coitado da criança, coitado do Zorobabel. Ele está triste, ou ela está triste, não está conseguindo aprender. Como você vai trazer para ele a luz novamente? Como você vai fazer com que o cérebro dele capta a sua percepção de luz, de lucidez para a vida dele? Estou disponível, estou aberto. E aí? E agora, José? Podem ler, por favor, o que está escrito para mim no comentário? Eu não consigo ver chat pelo meu celular. Como é? E o que seria algo mais pontual para você? Maiara falou de projeto porque eu levei aquela coisa na sala de aula. Mas aí, para vocês entenderem melhor, eu pus como uma dificuldade.
Ju, você pode ler para mim o que você botou no chat? Algumas coisas eu perdi. Aqui não tem como... Aqui não tem como... Nossa. Não, o que eu falei é que, assim, o máximo que eu consigo pensar é de levar esse aluno a se sentir mais confortável com aquilo que ele está sentindo, passar segurança em mim, porque até eu que estou, né, daqui a um tempo vou transmitir qualquer tipo de conhecimento, ou vou mediar esse conhecimento, mas eu não conseguia pensar em uma coisa generalizada, entendeu? Eu acredito que seja uma coisa mais pontual com esse aluno, mas o quê? Aí eu falei, nesse sentido de ser, desse conforto, dessa aceitação, dele se sentir não um peixe fora d'água com aquilo que ele está sentindo, entendeu? E aí vai muito, aí você fica naquela, né? Será que eu posso trabalhar a aceitação com ele, ou ele faz parte de uma família conservadora que não aceita talvez aquilo que ele esteja sentindo, ou as suas... Ah, e não falo nem sobre apenas homossexualidade, temos tantas famílias aí que falam sexo depois do casamento, e ele ali se sente culpado, talvez porque a igreja também ensine que a masturbação é pecado, enfim, mas que seja uma coisa mais pontual com ele. Mas aí é preciso entender, na minha opinião, onde que esse aluno está inserido na família dele, na sociedade, para eu conseguir trabalhar. Se for uma família mais liberal, talvez até levar mais essa aceitação e trazer a família para perto também. Exatamente. Aí a gente entra na questão do seguinte, né? O paciente, né, ou o aluno, ele... Vamos botar no caso paciente. Ele foi para você com uma dificuldade de aprendizagem porque ele não estava conseguindo aprender o conteúdo de matemática, né? E dentro quando ele chegou lá, você conversando com ele pôde perceber a sua característica, ele sentiu a sua vibe, né? E começou a conversar com você. Você percebeu que é algo voltado para a sexualidade. Eu não falei nem muito sobre a homossexualidade, mas sim sobre a sexualidade, mas que também tem um adendo dentro desse tema. Então, você já levou mais para o lado da homossexualidade. Ok, tranquilo. Vamos ser mais específico. E aí, dentro disso, você começa a perceber que aconteceu algo dentro da escola, que ele foi apelidado de uma forma injusta, né? E ele teve aquele bloqueio. Talvez o professor tenha rido da piada que fizeram por conta do apelido, aquilo gerou nele um bloqueio, ele não consegue mais desenvolver na matéria daquele professor. Bom, são coisas simples, mas que levam a comportamentos muito altos. Vocês viram aí há pouco tempo, acho que foi semana passada, retrasada, alunos que novamente entraram na escola, mataram seus colegas, mataram professores por conta do bullying, né? Na nossa época, antigamente, a gente chamava bullying. Já era brincadeira, apelido, bobagem, né? Entre outros nomes. Mas, enfim, você fez essa percepção. O que você falou tá dentro do contexto. Você analisa a questão do paciente, mas você leva ela pedagogicamente, né? Porque, primeiro, você indicou ela como profissional psicológico. Então, ele vai trabalhar do psicológico dele e você vai trabalhar do pedagógico dele. Mas dentro do pedagógico, já que eu sou um psicopedagogo, né? A gente entra também na parte das emoções desse aluno. Então, como eu faço para que esse aluno tenha empatia com ele mesmo? Para que esse paciente ele tenha uma autoafirmação, um autoconhecimento nele mesmo, né? Que ele possa novamente ouvir aquela vozinha no interior dele dizendo para ele as coisas boas, porque o meio influencia, né? Porque quando a maioria das pessoas, quando elas são apelidadas, elas começam a ser generalizadas dentro da sala de aula, né? Principalmente nessa fase da adolescência, elas começam a ver conteúdos nas quais o cérebro acha que é importante, né? Muitas das vezes não é.
Então, o meio ele acaba influenciando a questão emocional do paciente. Então, a gente começa a mostrar para ele um outro ser, um outro Zorobabel, um outro Alexandre. Olha, dentro de jogos, dentro de atividades, dentro de contextos históricos, né? Você pode levar brincadeiras, você pode jogar algumas piadas, não piadas sobre ele, mas piadas para que ele possa se sentir melhor, né? Nós estamos falando de um ser humano que ele não gerencia mais as suas emoções ou está na fase de começar a pegar as rédeas dos gerenciamentos emocionais e não sabe como. Vocês estão compreendendo a questão? Eu preciso da ajuda de vocês em relação a isso. Sim. Então, nós precisamos perceber, por exemplo, todo mundo agora ficou horrorizado com o tema que eu coloquei. Se não foi todo mundo, 99%. Como ele pode falar sobre a sexualidade? Como eu, como um psicopedagogo, trabalho a sexualidade do meu paciente? Vocês viram qual é importante a psicanálise no desenvolvimento infantil de uma criança no módulo passado. Vocês viram na primeira aula que eu trouxe sobre a introdução de psicopedagogia o quão é profundo o mundo psicopedagógico. Não é só isso que as pessoas postam nas redes sociais, não. Na verdade, eu não entendo muito essas pessoas que postam muitas coisas sobre psicopedagogia nas redes sociais. Às vezes eu fico pensando, será que eu me formei na instituição errada? Será que eu me tornei um profissional errado dentro da psicopedagogia? Será que eu só faço... Porque muitos profissionais da psicopedagogia fazem aquelas postagens bonitas, pagam até empresas de marketing para falar sobre o que é autismo, o que é TDAH, o que é isso, o que é aquilo, e esquecem do emocional do paciente. Trabalham somente a parte neurológica da dificuldade, trabalham somente a parte psicogenética do paciente, mas não trabalham o emocional do paciente. Vocês não acham isso injusto? Será que aquela pessoa como autista não está sofrendo por ser autista? Será que dentro da escola ele não está sofrendo um bullying ou algo assim? Será que porque meu paciente autista ele não tem outros problemas? Será que ele não vai passar pelo problema sexual? Será que ele não vai passar por um problema psicológico de autoconhecimento? Só? Ele só vai trabalhar a parte psicomotora? Vocês nunca pararam para pensar isso? Será que as outras instituições nunca pararam para pensar isso, ou outros profissionais? Será que o meu paciente ele só tem aquela dificuldade? Será que é só uma dificuldade de aprendizagem mesmo? Será que é só um TDAH? Será que é só um síndrome de Down? Será que ele não tem outras emoções? Será que o cérebro dele é tão voltado para a psicogenética dele que ele não tem outros desenvolvimentos emocionais? Será que ele não passa por algo dentro da família que faz com que ele não consiga ter o gerenciamento de certas emoções? Nunca pararam para pensar? Será que as pessoas elas não param para analisar nesse sentido? Se estamos falando de emoções, estamos falando de neurociência, estamos falando de desenvolvimento cerebral. Será que o meu cérebro é diferente dos de vocês em relação à construção, em relação a sentimentos? Será que o sentimento que eu tenho é amoroso, não o mesmo que o de vocês, ou é diferente em sentido de ser eu gostar de outra pessoa e vocês de outra? Será que meu paciente não passa por isso? A gente precisa analisar muitas coisas que acontecem em nossa volta. Precisamos estar prontos a qualquer momento. Quando formos fazer os testes emocionais, quando chegar pacientes em nossos consultórios, ou quando formos à casa desse paciente, precisamos estar abertos a tudo. Será
que o Alexandre só tem autismo? Será que é só o autismo mesmo? Será que ele não está passando por outro problema? E como eu vou identificar esse outro problema desse meu paciente? Ah, mas eu não sou psicólogo. Ah, eu não sou psicanalista. Ah, eu não sou terapeuta sexual. Eu não sou. Mas você é terapeuta. Você trabalha o psiquê juntamente com a parte cognitiva do seu paciente, que é voltada para a escola, que é voltada para o aprendizado. Eu gostaria de um feedback de vocês. Será que já paramos para pensar sobre isso? Sejam sinceras. Ou é só hoje que vocês tiveram essa percepção? Caramba, realmente, o autista ele é ser humano, ele também tem outras questões a ser trabalhadas dentro da psicopedagogia. A pessoa que tem transtorno tem outros tipos de transtorno também. E elas podem trazer isso para mim porque são acarretadas. Já pensaram sobre isso? A pergunta não é retórica. Alguém? Júnior, às vezes a pergunta não é retórica, mas todas essas perguntas que você fez acabam sendo retóricas, por quê? Às vezes a gente fica, né, naquela... Esses dias mesmo eu estava pensando, eu poderia produzir conteúdo sobre isso aqui. E a gente vê uma massa em todas as áreas sobre tudo é TDAH, tudo é autismo. E aí você vai lá ver um post com um carrossel de 10 fotos e você vai se identificando e pronto, você está diagnosticada por um post no Instagram. Então, e envolve muito mais coisas, né? Então, talvez o pensamento que você acaba incitando na gente nos leva a ficar retórico, nos leva a ficar pensando ali. Eu sei que essa pergunta não é retórica, mas acaba sendo porque a gente ainda está, pelo menos eu, ainda estou pensando nisso, todas essas perguntas que você fez, entende? Sim. Mas é algo que a gente não analisa. Eu fico muito chateado, porque o que acontece... Não é chateado com vocês, não, tá? Eu fico muito chateado com a área, porque as pessoas, elas querem se promover ou elas querem se promover em cima de algumas deficiências, em cima de alguns transtornos, e ficam só focados nisso. Em 2007, ninguém falava sobre síndrome de Down. 2007, 2006, por aí. Ninguém se falava em síndrome de Down. Depois que veio aquela novela Páginas da Vida, que é onde aquela atriz que agora nem trabalha mais na Globo, foi até secretária de Cultura, né, no governo do atual presidente, ela fez e lutou, né, nas escolas por conta da síndrome de Down. A filha tinha síndrome de Down, ela tinha adotado a criança, tudo mais, síndrome de Down. Aí veio Romário também, Romário botou para bombar, síndrome de Down. O autismo, ninguém falava. Ninguém se falava de autismo. Até o filho do Mion ser autista. Agora, autismo para tudo que é quanto é lado. Autismo é... Todo mundo é autista. Todo mundo é top. Mas a gente esquece que os problemas psicogenéticos, eles são para sempre. Né? Até hoje, eu nunca ouvi alguém dizer que é curado do autismo. Até hoje, né? Não existe cura para o autismo, não existe cura para síndrome de Down, não existe cura para o TDAH, não existe cura. Talvez, depois que eu morrer ou já beirando a morte, possa existir a cura para isso. Mas
acho muito difícil, mas não sei, né? Ciência sempre evolui. A gente esquece, é igual o idoso. A gente esquece do idoso na fase idosa, a terceira idade. A gente esquece da terceira idade. E dentro dessa questão de transtornos e tudo mais, nós esquecemos o paciente na fase adulta, que é a fase de transição, né? A fase de transição. E na fase adulta, muitas das vezes, ele não precisa mais de tratamento. O tratamento que ele teve foi na infância e tudo mais. Acabou. Muitos pais acham isso. Então, a gente acaba não trabalhando essa fase de transação da sexualidade com o paciente, porque ele já está ficando mais adulto, ele está ficando mais jovem, então os pais já acham que o que ele tinha que aprender, aprendeu, o que não tinha, vamos embora, que a vida ensina. E a fase deles na velhice. Algumas síndromes não chegam a chegar à terceira idade, como síndrome de Down. Ele não chega a ter a terceira idade por conta de acarretamentos que tem na saúde, mas o autismo chega. Será que a gente nunca descobriu um idoso que tem autismo? Eu, particularmente, nunca vi. Nunca vi. Então, essas questões emocionais que nós trabalhamos, que nós estamos trabalhando hoje, elas precisam ser analisadas com muito carinho, com muito amor, por nós profissionais, para quando chegarmos à hora, para quando chegarmos na parte quando chegarmos na parte do dia a dia, da prática, nós termos uma noção. Eu acho muito legal vocês anotarem essas questões na qual eu estou trazendo para vocês, porque um dia vai chegar para vocês e vocês vão lembrar de mim. Aí eu peço para vocês fazerem um Pix. Que lembraram de mim. Eu tô assim. Lembrou de mim? Faz um Pix. Não gosta de mim? Faz um Pix. Ultimamente eu tô assim. Tudo no Pix. Porque tem como mandar até um recadinho, né? A descrição do Pix. Aí você fala, ó, pensei em você, te odeio, mas mandou um Pix, mesmo que seja de R$1. Então, a questão é podermos analisar isso. É termos essa análise ao nosso favor. E antes da gente analisar isso no nosso paciente, nós precisamos analisar em nós mesmos. O que eu deixei? Calma aí, eu deixei isso aqui para trás. Vou procurar um profissional. Eu preciso chegar... Eu sempre falo assim, eu brinco muito com alguns amigos, eu falo assim, a gente precisa chegar ao nosso paciente como um ser de luz. A gente precisa chegar num paciente como Buda, como Cristo, sabe? Puro, imaculado e limpo. Porque nós somos para eles digitais de influência. Nós somos influência para eles. Nós não podemos deixar. Eu aconselho, nunca acarrete em um tratamento psicopedagógico algo que é seu. Não faça isso. Porque talvez quando você estiver tratando no seu paciente, o gatilho, ele desencarrete em você. E aí ferrou. Já pensou? Você está trabalhando lá com o seu paciente, algo que ele passou, que ele está passando e você passou, você não trabalhou isso. Então você vai trabalhar com o seu paciente, desencadeia isso em você. Aí você sai correndo. Já aconteceu isso com psicólogos. Não sei se vocês já ouviram isso, mas já aconteceu isso com psicólogos. Já aconteceu isso com professores também, ensinando os alunos. Deu uma dificuldade, o aluno está com aquela dificuldade, desengatilhou um negócio dela lá na infância, a pessoa desistiu. Foi embora. Acho que é por isso que Campos está fazendo contrato de professor. Tanto profissional que vai para a sala de aula desiste. Porque desencadeia neles um medo, um retrocesso, não sei, e desistem de sala de aula. Desistem do aluno. Então, a inteligência emocional, em um resumo assim imenso, e eu não vou me prolongar, é literalmente podermos, lá no início do slide, nós termos a percepção
dos nossos gerenciamentos emocionais, para que possamos analisar um todo, para que possamos, nessa análise num todo, termos as rédeas. Lembra que eu falei do casamento? Termos as rédeas. A pessoa que tem gerenciamento top, a terapia está ok, analisar, esperar o ânimo do outro esfriar. Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O ânimo da outra pessoa abaixar, você sentar e aí sim, você ser. Aí a gente entra nos 3 pilares. Qual é o primeiro? O primeiro pilar? Empatia. Muito bem, turma. O segundo pilar? Automotivação, Isso. Qual é o terceiro? autopercepção. Isso aí. Porque aí, dentro disso, a gente consegue fluir como o rio. Claro, ninguém é perfeito. Vai ter um momento na sua vida que você não vai conseguir. Óbvio, nós não somos Cristo. Como eu sempre brincava na igreja, nós somos 100% homem, né? E somos 100% homem, 100%... Somos 100% homens. Cristo sempre foi 100% homem, 100% espírito. Ele foi 200%. Nós somos 100%. Ele foi 200%. Ele é o dobro. Então, nós não somos eles. Nós não somos ele, né? Mas eu acredito muito que, com o tempo, nós evoluímos, nós crescemos e nós avançamos junto com o paciente para que ele possa chegar ao objetivo final. Então, dentro do exemplo que eu dei para vocês, em relação ao paciente com problemas sexuais, possa ser, eu não quero espantar vocês, sabe? Mas o autista, com certeza, vocês vão ter muitos problemas assim voltados para a sexualidade. Eles são muito aflorados. Eles têm uma floração sexual muito grande. Muito grande. Muito, muito, muito grande. Eu já vi, ninguém nunca me contou. Eu já vi uma paciente, uma aluna, ela não era minha paciente, eu não era psicopedagogo. Ela estava com a flora dela estava tão assim fluida que ela subiu em cima da mesa aí você pensa, meu Deus, cadê o terapeuta dessa menina? Cadê o psicopedagogo dela? Eles são muito aflorados. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por terem um transtorno de atenção e por serem muito agitados, eles têm muitas indagações em relação a tudo. Eles são inseguros. E aí a gente entra na parte da insegurança, né? São inseguros em tudo. E como eu vou trabalhar com esse paciente para que ele tenha um amadurecimento nessa imaturidade dele, para que ele lá na frente não caia em um mau relacionamento ou dentro de um sentido de si próprio, né? E depois vai se arrepender. Vai se arrepender. Tudo isso é analisado. Tudo isso. Então, assim, para dar o desfecho, né? E eu estou sem slide aqui, mas tudo que eu falei está dentro do conteúdo do slide. Mas no slide eu tenho mais embasamento teórico. Precisamos ter essa análise. E eu convido a vocês para a próxima aula virem com a mente muito, muito aberta. Não estou dizendo que vocês estão com a mente fechada, não, tá? Estou falando assim, em relação a
a trazer ideias, porque na próxima aula nós vamos montar projetos voltados para essas questões. E eu vou trazer para vocês testes emocionais para serem aplicados. Aí vocês podem aplicar com os alunos de vocês, vocês podem aplicar com vocês mesmos, né? É muito legal esses testes emocionais para vocês poderem terem noções. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Ninguém? Bom, outra coisa, gente, que a gente precisa fazer a percepção dentro da inteligência emocional. Vocês viram o vídeo que eu mandei para vocês? Um eu aí, um oi, um sim, ok? Eu vou considerar esse barulho que a Karen fez como um sim. Sim, eu vi. Não, porque você fez um barulho, eu acho que foi seu microfone ligando e desligando, eu considerei como um sim. E aí, Mayara também viu. Vocês puderam perceber nesses 2 vídeos como funciona a parte emocional do nosso cérebro? Sim, deu para perceber. Você tem algo a acrescentar em relação ao que eu falei? Ou uma dúvida? Ou algo do tipo? Eu achei interessante no vídeo, naquele do trem, né? Assim, eu pensei quando ele fala ali se você puxaria a alavanca ou não, e eu fui naquele raciocínio, assim, de repente eu puxaria a alavanca. E aí depois ele tá lá para empurrar a pessoa lá de cima, eu, nossa, não empurraria. E aí foi mais ou menos o que ele foi falando. Fui nessa percepção, eu fui tendo essa percepção junto com o vídeo. Aí, você trazendo essa percepção para aqui, para nossa aula, vocês lembram que no início eu disse sobre o nosso cérebro, ele trazer em milésimos de segundo as informações do espaço, do local? Não se encaixa nessa percepção da alavanca ou então empurrar o gordinho? Sim. Ele é muito perspicaz. Gente que, olha, o bicho bom é esse cérebro. Jesus, eu acho que é por isso que eu não tenho transplante de cérebro. Porque são muitas conexões ligadas, né? Ele liga o corpo todo. Ele é muito inteligente. Tem aquela parte também que o professor ele fala do seguinte, dentro da perspicácia do cérebro, quando conseguimos, dentro de uma discussão, fazer a percepção da alteração da voz, foi o que a gente até conversou aqui, porque como começa uma discussão? Como ela se inicia? É quando ela ultrapassa algum limite seu. Algo aconteceu e foi se ultrapassado algum limite. Vamos supor, brigas de irmãos. Um irmão comeu um biscoito do outro. Se ultrapassou um limite, automaticamente o meu cérebro já gera aquilo ali. Opa, agora o negócio vai ferver. É muito engraçado aquele filme Divertidamente, né? Que lá você tem as 5 emoções.
A raiva, a alegria, a tristeza, o medo e tem mais um. E o nojo, né? Que é o nojinho, o sentimento de nojo. Então, você vê que é aquele momento no qual a raiva pega a alavanca e vai com tudo. Então, os dois vídeos, né, nos mostram a perspicácia que o nosso cérebro ele já vem embutido. Deus já trouxe ele assim, né? Na formação dos neurônios no ventre da mãe, já vem já a perspicácia junto com o nosso desenvolvimento, que é essa coisa do camaleão. Podermos absorver e ser perspicaz ao mesmo tempo. Isso é muito divertido. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar em relação ao vídeo que eu mandei? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Karen. Por que você não empurraria o gordinho? Olha, quando eu pensei em empurrar ele, eu fiquei, não sei, me trouxe um sentimento assim de tristeza, como empurrar alguém, como assim, um conflito, né? Eu salvaria ele, empurraria ele e salvaria outros, mas me trouxe um conflito. Você acredita em mim? Não trouxe conflito, mas trouxe uma ideia do seguinte: eu não vou empurrar ele, por quê? Se eu empurrar ele, vão morrer 6. Por que você acha que um gordo ia parar um bonde? Pensando assim, não, né? Não tinha pensado por esse lado. Na mesma hora eu fiquei, gente, será que se eu empurrar esse gordinho, será que se eu empurrar o Carlos, eu paro a família toda? Não vou parar. Eu não vou parar. Porque um trem, ele está em alta velocidade, ou no caso um bondinho, ele vai passar por cima do gordinho como se fosse um quebra-mola, e no resto da galera como se fosse latinha de coca. Eu não tive esse sentimento de pena de mim. Eu tive sentimento de, meu Deus, ele vai morrer. Na verdade, eu senti pena dele, né? É mais fácil os 5 irem e ele ficar, porque vão morrer os 6. É bem contraditório, né, os pensamentos. Alguém teve um outro pensamento contraditório em relação ao vídeo? Luana, você está quieta hoje? Mayara, você teve algum outro pensamento contraditório ao vídeo? Eu tô sem a webcam aqui. Aí eu tenho que estar baixando a televisão para estar falando no celular. Eu não entendi o que a Luana falou. Então, eu uso a televisão para me enxergar melhor. Só que hoje eu estou sem a webcam. Aí o que acontece? Eu tenho que abaixar a televisão para me habilitar o microfone, entendeu? Aí, desculpa. eu fico meio perdida. Hoje eu tô desconectada mesmo. Tô bem lerda. Não tem importância, não. Tem importância, não. Mas essa percepção do vídeo, ela me trouxe essa teoria da aula de hoje. Quando eu assisti esse vídeo, eu falei, gente, eu preciso ter uma análise fora. Calma aí, deixa eu ver se o que eu estou pensando realmente bate. E aí, quando eu vi esses 2 vídeos, eu falei, não, bate realmente com o que eu vou montar de aula. E eu espero, assim, que a aula de hoje tenha trago para vocês uma luz a ser pensada, né? Não pensem que o que eu tô querendo trazer para vocês é algo para confrontá-los de uma forma ruim, mas é para confrontá-los de uma forma que traz para vocês a luz, tanto na parte psicológica, tanto na parte emocional e tanto na parte dos pacientes e alunos.
se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode expor. Hoje nós vamos terminar essa aula um pouco mais cedo. Eu não vou me prolongar, porque se eu me prolongar, como diz aí a galera que é palestrante, né, ou que é pastor, já não vai ser mais de mim, não vai ser mais do Espírito, vai ser de mim. Alguém tem alguma dúvida? E você, aluno que está tendo essa aula online, qualquer dúvida que tiver, é só tirar dentro da plataforma, nós vamos entrar em contato, tá? Alexandre, eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim ficou realmente muito esclarecido. Foi uma aula muito boa. Particularmente, né, todas as aulas eu tenho tido muitas experiências muito boas com isso. Mas eu vim só mostrar um livro. Até comentei com você que eu fui comprar um e acabei trazendo os 3. E tem a ver um pouco com o que nós falamos hoje, né? Eu comecei lendo ele, que é esse aqui. Né? Ele é maravilhoso, porque ele fala, né, a psicologia aplicada no cotidiano. Ele fala sobre casamento, sobre amor, ele fala até mesmo na questão, né, dos ídolos, né, em relação à questão à família, crises. Então ele tem um pouco a ver com a aula de hoje. Então eu recomendo, super recomendo ele, né? Quem não tem ele, na mesma Manda no loja. grupo. Vou mandar lá no grupo, então. Ele é maravilhoso. Então, eu fui comprar aquele que você indicou na outra aula e acabei trazendo não só esse, mas um outro também maravilhoso. Depois eu vou colocar lá, então, para as meninas. Mas esse tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Né, tudo que eu já tenho lido dele me fez pensar um pouco mais, ampliou mais na aula de hoje. Sim. E assim, até aquele livro que eu indiquei para vocês na aula de falando de Freud, né? Quando Freud, ele, em uma parte da vida dele, ele para e pensa, ele se pergunta, será que o meu paciente é só até aqui ou ele vai muito além? A psicanálise, ela mostra isso pra gente, né? Aí depois vem a hipnoterapia, na qual também ele estudou. Vem a parte da sexualidade, né? Que também foi uma criação dele, essa parte sexual do paciente, que também aflora muito e traz para o paciente muito, acarreta junto com o paciente muitos transtornos, também é muito legal. E eu gostei desse. Você comprou aqui no Boulevard, não foi? Foi sim. Pelo mesmo valor, ele tá R$10. Adoro. Valores, assim, para mim, são valores que estão no meu bolso. Para mim, são maravilhosos. Manda lá no grupo, por favor, a imagem desse livro, que eu vou dar um pulo no Boulevard e vou adquirir. Eu gosto muito de livros assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula, dia 17, eu vou trazer para vocês. A gente vai voltar um pouquinho, né? A aula de hoje, porque tem alguns conteúdos do slide que realmente, se eu não olhar a imagem que eu botei, não me faz lembrar. Vocês me desculpam pelo meu computador. Até lá eu vou estar com um computador novo. Nós vamos voltar só a alguns temas e eu vou trazer para vocês alguns testes, algumas dicas que vocês vão poder trabalhar também com os pacientes de vocês para poderem trabalhar essa parte de evolução emocional e também com familiares. É muito legal a gente aplicar com a família. Sabia? A família sempre é o nosso... Como se diz? Tem um nome próprio para isso. Ai, meu Deus do céu. A nossa família é sempre a nossa... Como quando alguém faz experiência, precisa de uma cobaia. Nossa família é sempre a nossa cobaia. Então, é muito legal vocês utilizarem isso também, mas utilizem com moderação. E a aula do Evandro, ele só falta mandar para vocês alguns modelos também de testes, né, que ele apresentou para vocês na aula passada e ele não mandou. Ele está um pouco adoentado, ele mandou mensagem para mim ontem, né, estava cuidando do filho e também dele, da saúde dele, então por isso que ele não mandou ainda. Mas o slide que eu enviei para vocês
da primeira aula contém todas as aulas dele, a primeira e a segunda, tá? Só falta mesmo os modelos de testes que ele deu para vocês. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado da aula. Analisem bem e até o dia 17. Todo mundo feliz que a aula terminou cedo. Que Deus abençoe vocês, meus amores, e realmente me desculpem pelo computador. Mas o bom é que meu subconsciente foi me trazendo aqui os conteúdos mentalmente. Deus me ama. Karen, quando você desligar, vai aparecer o vídeo, tá? E aí, daqui a pouco, quando meu computador voltar a respirar e eu não tacar ele no meio da rua, eu vou baixar a aula. Você pode parar de gravar. Ah, tá bom.